Muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos iniciando aqui mais um momento de palavra para abençoar a sua vida, a sua casa, sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler aqui a partir do verso de número 4. Então, o primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, nós vamos ler do verso 4 a seguir. Vou dar um tempinho aqui para você encontrar o texto, para que possamos meditar na palavra, ler a palavra, se alimentar desta palavra juntos, né? Desde já eu peço aí uma licencinha aqui, né? Hoje eu tô com a minha água aqui. Hoje é água. Ô glória. Já encontrou aí? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos ler aqui o verso de número 4. Diz assim a palavra: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Essa palavra fala de um grande profeta chamado Elias. Um homem que orou e viu fogo descer do céu por causa da sua oração. Um homem que Deus apareceu na vida dele de uma maneira diferenciada. Ele está entre os maiores heróis da fé. Ele se encontra, né, entre os maiores profetas que essa terra
já conheceu. E aqui ele está vivendo um grande deserto na sua vida. Aí as pessoas dizem, né? Mas como que um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode passar por deserto? Se essa pessoa tem Deus na vida, como que este profeta, esta profetisa do Senhor, este homem, esta mulher, está passando por tudo isso, já que existe um Deus na vida dele, na vida dela? Aqui nós acabamos de ler a própria fala do homem de Deus. Ele está querendo aqui a morte. O homem de Deus, o herói da fé, um dos maiores profetas, pedindo a morte. Como entender um negócio desse? Um homem que ouvia a voz de Deus. Um homem que tinha direcionamento de Deus. Um homem que falava e Deus assinava embaixo. Um dia esse homem falou assim, ó, segundo a minha palavra, não vai mais chover aqui. E sabe o que aconteceu? Não choveu mais naquele lugar. E agora ele está aqui, deprimido, num deserto terrível, num sol escaldante. A palavra diz aqui que ele achou um zimbro. Ó. E ele sentou debaixo desse zimbro. E ali ele pediu a morte. Desanimado. Angustiado. Deprimido. São as aflições da vida. Jesus disse, ó, nesse mundo aqui, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci esse mundo. Eu venci as perseguições, os levantes, o dia mau. E Ele garantiu que nós iríamos vencer também. E eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós vamos vencer também. Você recebe esta palavra? Você recebe esta profecia para a sua vida? Ele está garantindo
que você vai vencer também. Aleluia. E eu fico imaginando a cena, né? De um homem de Deus desse nível, né? Passando por um deserto, desanimado, querendo morrer. E aí tem gente que fala assim, não, esse negócio de ficar deprimido, esse negócio de ficar triste, de ficar para baixo, isso aí é coisa de quem não tem Deus na vida. É. Às vezes a gente ouve tanta besteira, bobagem, né? De pessoas que não têm conhecimento algum do que está falando, né? Da forma que está se expressando. E às vezes acaba machucando outras pessoas que já estão feridas, que já estão machucadas, que já estão enfrentando, né, as aflições da vida. Em vez da pessoa chegar ali, ser um braço forte, né, ser luz na vida daquela pessoa, ela chega e termina de derrubar. Infelizmente é o mundo, né, que a gente vive. Mas são as pessoas que chegam e falam, ô Elias, que é isso, rapaz? Que fraqueza é essa? É? Aí, às vezes, até usa a Bíblia, né? Olha, se te mostrares, né, fraco, né, frouxo no momento da angústia, né, a tua força será pequena. Mas não percebe que aquele soldado está ali ferido, está ali abatido, está ali precisando renovar as forças, né? Nesse mundo nós estamos numa guerra muito grande. É o bem contra o mal, né? Então nós, da fé, nós somos uma equipe, né? Um time. E vai ter momentos que nós vamos nos deparar com um soldado que está ferido, que é um Elias, que já viu o fogo descer do céu, né? Foi usado por Deus extraordinariamente, mas que agora está no deserto. Agora está ali, deprimido, sentado ali debaixo de um zimbro e querendo morrer. E agora, qual que é a nossa missão? É terminar de derrubar ele? Ou profetizar a vida? Aleluia. Ou profetizar a restauração? Qual que é o nosso maior prazer? Ver ele caído, ali angustiado, derrotado, ou ver ele de pé, profetizando, pregando, entrando ali
no reteté de Jeová. Qual que deve ser o nosso maior prazer? Eu profetizo vida. Eu profetizo restauração. Eu profetizo que você vai sair desse deserto. Eu profetizo que você vai levantar aí debaixo desse zimbro mais forte do que nunca. Restaurado, renovado. A jornada continua. Em nome de Jesus. Vamos continuar lendo aqui? Verso de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O prazer do céu, a alegria do céu, não é te ver caído, não é te ver desanimado, não. Deus enviou um anjo, né, que eu costumo chamar de extraterrestre. Você já assistiu lá o ET, né? Que tem aquela fala ET, né? Telefone, minha casa. Que ele queria telefonar para casa, né? Por que se dá o nome de extraterrestre, né, para aquele ET? Porque ele não é da Terra. E todo ser que não é da Terra é o quê? Um extraterrestre. Então aqui, Elias, ele está recebendo a visita de um ser extraterrestre. E esse anjo, ele toca em Elias. E falei, rapaz, aqui, eu já preparei para você. Come. Levanta. Sai dessa depressão. Sai dessa angústia. Sai desse medo. Volte a comer. Volte a se alimentar. Volte a viver. Oh, aleluia. Eu estou sendo aqui um profeta para a sua vida. E Deus está falando. Volte a viver. Volte a se alimentar. Volte a comer desse rolo, dessa palavra. Volte a se fortalecer. Levanta-te e come. Porque ainda tem muita coisa para você viver. O anjo tocou no homem de Deus e deu uma ordem para ele: levanta. E é esta palavra que eu libero para a sua vida.
Não importa qual é o deserto. Não importa qual é o zimbro que você está debaixo. A palavra para você é: levanta-te e come. Volte a andar. Volte a estar em pé. Porque a sua história vai continuar. Pedir mais uma licencinha aqui, que a garganta vai secando. Maravilha. Verso de número 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Você vê que a depressão que ele estava enfrentando aqui era algo tão terrível que ele estava vendo ali o extraterrestre. Ele estava vendo algo extraordinário acontecendo ali, que não é normal, né? É normal você ver um extraterrestre? Não é normal. Então algo sobrenatural estava acontecendo ali, diante dele. Apareceu para ele água no deserto. Apareceu para ele ali pão no deserto. E apareceu um ser extraterrestre que fez ali uma visita para ele no deserto. E aí você fala assim: mas pastor Leandro, se eu tivesse uma experiência dessa, rapaz, eu ia sapatear, eu ia rodopiar, eu ia entrar no manto, no mistério. Olha o que a depressão causa na vida do ser humano. Ele estava vivendo coisas extraordinárias, mas ele simplesmente ignorou tudo aquilo e voltou a dormir. É isso que a depressão causa na vida do ser humano. Você pode chegar para uma pessoa que está vivendo algo assim e entregar para ela uma fortuna, muito dinheiro. Você pode entregar para ela os melhores carros, as melhores casas, as melhores viagens. Que ela vai olhar para tudo isso que ela está ganhando e vai virar o rosto para o outro lado e vai dormir. Eu costumo dizer que a depressão é como a alma da pessoa estivesse dentro de um quarto escuro, aonde ali ela não vê saída. A única coisa que ela pensa e que ela quer é a morte.
E Elias, o grande Elias, estava aqui sozinho, sem um pai, sem uma mãe, sem ninguém. E muitas das vezes, os desertos da nossa vida é assim. Você está ali só. Ou Deus aparece e realiza um milagre, ou a pessoa morre ali no deserto. E aqui no caso de Elias, Deus apareceu. E eu não sei aonde essa mensagem, essa palavra vai chegar. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, que você está enfrentando. Mas eu sei de uma coisa. Esse vídeo, essa mensagem chega até você como um socorro de Deus. Nesse deserto, debaixo desse zimbro, debaixo desse sol escaldante, essa mensagem chega como um anjo de Deus, falando: ei, levanta-te, come, porque a sua história não acabou. Tem muita coisa nova vindo aí. Tem novidade de vida. Tem uma nova história. Não é tempo de desistir. É tempo de levantar a cabeça e prosseguir a sua jornada. Você recebe esta palavra? Glória a Deus por isso. Verso de número 7. E aqui a gente encerra a mensagem. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te. Pela segunda vez ele está recebendo uma palavra aqui: levanta-te. E come, porque muito comprido te será o teu caminho. Mais uma licencinha aqui. Você percebe que tem restauração que acontece na hora, né? A pessoa recebe aquele impacto, é restaurada e ela já vai avante, segue em frente. Agora tem cura, tem restauração, que é um processo, né? E é o que estava acontecendo aqui com Elias. Foi um processo. O anjo veio a primeira vez, fez ali uma cirurgia ali na alma, né? No espírito, na fé. E aí ele deu aquela balançada, parece que ia ficar de pé, mas tombou de novo. Aí veio a segunda cirurgia, o segundo toque do céu na vida de Elias. O mover de Deus. E ali houve a restauração por completo.
E ali ele se levantou. E ali ele entendeu que não era o fim, que ele tinha muita coisa de Deus ainda para viver. E aqui eu estou profetizando para a sua vida, isso não é o fim, não. Você ainda tem muita coisa de Deus para viver. Uma nova história, realizações, promessas de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida, mas vai se cumprir. Eu estou me lembrando aqui de um sonho que eu tive. Esse daqui eu ainda não contei aqui. Eu contei um outro, que se der tempo nesse vídeo aqui eu vou contar ele de novo. Neste sonho, dentro do sonho eu estava dormindo. Esse gosta de dormir. No sonho eu também estava dormindo, né? E aí eu acordei dentro do sonho e no meu quarto assim tinha um ser. Esse que eu chamo de extraterrestre, né? Porque não é dessa terra. E ele estava flutuando no quarto assim, meio que em cima ali dos pés da cama. E estendendo a mão assim na minha direção, me abençoando. E havia uma luz muito forte que cobria todo esse ser, no formato ali de um homem, e estava com as mãos estendidas assim, me abençoando ali. E quando eu vi aquilo, assustei, fiquei impactado, uma presença assim gloriosa. Sabe aquela presença que entra dentro do nosso ser, assim, você sente aquele gozo no espírito, na alma. Você sente vontade de chorar, de glorificar. E eu estava sentindo essa presença. E de repente eu acordei, né? Acordei na vida real, né? E eu continuava sentindo aquela presença, aquele gozo na alma, no espírito, aquela alegria, aquela vontade de chorar, sabe, aquela glória, aquela presença gloriosa, mas aquele ser eu já não conseguia mais ver ali, já não estava mais ali. E aquilo ali veio num momento que eu estava num abatimento muito grande, devido a tudo que eu estava passando, meus desertos, as perdas. E aquilo me avivou de tal forma que isso aconteceu por volta de umas 2 da manhã. E estava tendo uma vigília, né, nessa madrugada. A vigília ia até 5 horas da manhã. Eu peguei a primeira roupa que eu vi e peguei e fui embora para a vigília. Tal foi o ânimo, né? O avivamento que veio na minha vida através daquele sonho. Então, Deus, ele tem várias formas de falar. Né? Ele pode falar através de um sonho. Ele pode te visitar, né? Através de uma palavra, de uma mensagem. Então, ele tem suas formas, né? E aqui no caso de Elias, aqui não foi sonho, né? Aqui aconteceu mesmo, o anjo apareceu ali, ele acordado ali, e ele recebeu esse renovo, né? E
eu quero contar aqui um outro sonho, que esse eu já contei aqui, mas tem algumas pessoas que ainda não ouviu, né? Nesse sonho, eu estava num local, tinha uma torneira e eu estava ali querendo pegar água dessa torneira. Aí passava uma pessoa por mim e falava assim: você é corajoso, hein? Você vai pegar água daí. Você não tá vendo que essa água aí passa lá no meio dos mortos, né? Aí na hora que eu olhei atrás de mim assim, tinha um monte de túmulo, né? Pessoas que tinham sido sepultadas ali. Mas um monte, assim. Perdi até a visão, assim, de tantos túmulos que tinha. E aí eu falava para essa pessoa: é por isso que eu estou aqui. E aí eu acordei e fui buscar na palavra, né, um direcionamento de Deus, o que era esse sonho. E Deus me levou lá na passagem do profeta, que ele estava diante de um vale de ossos secos e Deus mandava ele profetizar a vida. E Deus já vinha falando comigo, né, desde a minha adolescência, que ele ia me levar em lugares aonde o que estava reinando ali era a morte. Mas Deus iria me levar ali para profetizar a vida. E é óbvio que não se trata da morte física, né? Mas da morte espiritual. Pessoas com depressão, pessoas querendo a morte, pessoas que já não sonham mais, não acreditam mais. E realmente eu tenho aconselhado e tenho, né, orado por muitas pessoas assim, que chegam para mim e falam: pastor, eu tô chutando balde, não aguento mais, já não acredito mais, não creio mais. E ali eu aconselho, eu profetizo, eu oro. E assim tem sido. A palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. E para encerrar aqui, né, que a gente vai estourar um pouquinho o horário hoje. Para encerrar aqui, a minha cunhada, eu considero ela minha cunhada até hoje, né? Era para ela ser a esposa do meu irmão, né? Eles estavam ali namorando e com projetos, né, sonhos de se casar. Mas não deu tempo, né? O meu irmão partiu dessa vida aqui antes de realizar esse sonho. Mas eu considero ela aí como minha cunhada até hoje. Já faz o ano que vem completa aí 10 anos, né? Que o meu irmão já não está mais entre nós. Mas eu ainda considero aí a Magna, minha cunhada. E ontem ela me mandou aqui uma mensagem, né, pedindo uma ajuda em oração, porque uma das filhas dela, né, que chama Luana, está enfrentando essa mesma situação aqui que Elias. Tá querendo a morte, tá deprimida, né, enfrentando aí uma depressão terrível. E isso nada mais é do que a alma que entra num quarto escuro e não vê saída. E eu falei para ela que eu estaria orando sim, né? E que eu iria trazer essa situação da Luana aqui no vídeo, né? Para pedir aí oração por ela. E é isso que eu vou estar fazendo agora. Porque
tem coisas que só Deus pode fazer, né? A nossa missão é orar, é profetizar. Mas a libertação, né? Tirar ali do quarto escuro, restaurar, dar o alimento, o espírito para a alma, aí é só Deus. E eu convido você, né? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, seja de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Eu convido você a estar orando juntamente comigo agora. Vamos profetizar a vida para a Luana, porque a vitória da Luana é a minha vitória. E eu tenho certeza que a vitória da Luana vai ser a sua vitória também. Porque nós somos um time, né? Nós somos uma equipe, a equipe da fé, a equipe do bem. E o bem quer ver o outro bem. Não é assim? Vamos profetizar? Em nome de Jesus, vamos profetizar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na dimensão espiritual e nós oramos em favor da Luana. Oh Deus, o Senhor disse que a minha voz iria entrar em lugares que estaria reinando ali a morte, mas que o Senhor iria ressuscitar. E a minha voz agora, através desse vídeo, está entrando lá no quarto escuro, aonde se encontra a Luana. Luana, Luana, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo para a sua vida, sai desse quarto escuro agora. Em o nome de Jesus. Sinta aí o anjo te tocando e te dando comida. Levanta. Volte a estar em pé. Volte a acreditar. Volte a sonhar. Deus tem coisas extraordinárias para realizar na sua vida, Luana. Você não tem ideia. Volte a sonhar, Luana. Volte a acreditar. Luana, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Ser restaurada agora. Ser impactada pelo poder desse Deus que ressuscita sonhos, ressuscita projetos. Deus tem coisas lindas, maravilhosas para você viver ainda, Luana. Eu profetizo restauração. Eu profetizo, sai desse quarto escuro. Vem para a luz. Vem viver. Volte a sonhar. É o que eu profetizo para a vida da Luana, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Luana? Você é uma bênção de Deus. Deus te ama. Volte a sonhar.
Volte a acreditar. Já deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. Eu acredito na bênção. Eu acredito na vitória. Assim como o Elias se levantou. Quem estiver ouvindo essa mensagem, esta palavra, que tiver também caído, vai se levantar. E a Luana, eu creio que ela vai se levantar também. E a bênção é grande. Em nome de Jesus. Vamos continuar a nossa marcha, porque a nossa história não termina aqui. Amém, pessoal? Extrapolei aí o horário hoje, mas foi por uma boa causa. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a